Meu nome é Joaquim Alvarenga Neto, eu sou professor e consultor nas áreas de empreendedorismo e gestão empresarial e desde 2007 à frente da Alvarenga Neto Consultoria, o foco do meu trabalho tem sido disseminar o conhecimento em gestão para o mercado de arquitetura e construção civil. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, eu convido para visitar o meu site no www.alvarenganeto.com.br. Bom, hoje o tema que eu vou trazer para vocês é gestão de pessoas na construção civil. É um tema central para profissionais ligados ao gerenciamento de obra de qualquer porte. Afinal, a construção de uma edificação, desde suas fases de projeto até a conclusão da obra, é uma atividade intensa, muito intensa em mão de obra. Para vocês terem uma ideia, a construção civil, juntamente com o comércio, a administração pública e o ensino, são responsáveis por cerca da metade dos empregos formais no país. Segundo dados do IBGE também, em 2013, o número de pessoas empregadas com carteira assinada chegou a 3,5 milhões de trabalhadores. Esse número hoje vem encolhendo um pouco devido à situação econômica do país, mas é um número bastante significativo. Disso a gente pode concluir que a mão de obra é essencial para a criação dos empreendimentos e trabalhar com a gestão da mão de obra é fundamental para a gente conseguir resultados. Então, saber gerenciar pessoas em escritórios de projeto ou em canteiros de obra vai facilitar a vida do profissional responsável por entregar os resultados do empreendimento. O objetivo hoje é trazer um pouco deste conhecimento e algumas orientações para que você, na posição de gerente de obras, possa melhorar a sua atuação como gestor e alcançar melhores resultados com a sua equipe. Então, para a gente começar a entender um pouco sobre o assunto, é interessante conceituar a gestão em si. Gestão ou administração de tarefas, de responsabilidades, horários, cronogramas, é uma atividade que faz parte da rotina de quase todas as pessoas, seja nas tarefas domésticas, familiares. Então, administrar um conjunto de atividades faz parte do cotidiano. No entanto, existe o enfoque da gestão como uma ciência social aplicada. E como ciência social aplicada, existe um conjunto de conhecimento que foi desenvolvido nos anos que ajudam as pessoas responsáveis por administrar tarefas complexas a realizar melhor o seu trabalho. Como ciência social aplicada, a gestão também considera as relações entre os agentes presentes dentro de cada contexto. E para o gestor desenvolver a sua tarefa de maneira correta, de maneira precisa, é muito importante a contextualização do ambiente, das variáveis, para que o gestor possa realmente lidar com as soluções, encontrar os melhores caminhos, avaliar prós e contras. Ao contrário de ciências exatas, as ciências sociais, elas sempre vão apresentar caminhos possíveis para a solução de um determinado problema. Então, a análise de contexto, a visão analítica, ela é central dentro do conhecimento da gestão. A gente também pode falar sobre gestão dentro de um olhar mais técnico, enxergando a gestão como um processo cíclico, envolvendo planejamento, organização, direção e controle de atividades empresariais. Então, o ciclo da gestão, planejamento, organização, direção e controle, ele permanece o mesmo em vários ambientes. O que vai mudar, muitas vezes, são as variáveis. Então, a gente pode falar de gestão de projetos, onde as variáveis em questão são as relacionadas aos projetos. A gente pode falar de gestão de negócios, onde as variáveis relacionadas estão
ligadas a questões de negócio como finanças, mercado, marketing e outros assuntos. A gente pode falar de gestão financeira e também sobre o tema de hoje, que é a gestão de pessoas, onde as variáveis envolvidas vão ser relacionadas ao tema de gestão de pessoas. Dentro desse contexto, existe uma série de variáveis ou de particularidades que devem ser consideradas do ponto de vista de gestão. Então, o gestor em funções de liderança dentro de uma obra ou à frente de algum projeto, precisa considerar questões de contextos, que são particulares muitas vezes à própria construção civil. Dá para a gente destacar algumas coisas que são importantes para o gestor de pessoas considerar. Ao contrário de outras indústrias, como por exemplo fábricas de automóveis ou de eletrodomésticos, onde você tem uma previsão de vendas, você tem um crescimento ou um encolhimento previsível e as pessoas se concentram dentro de uma fábrica, de uma produção contínua. A construção civil opera dentro de projetos que têm como característica início, meio e fim. Esse período, quando chega ao fim, muitas vezes gera demissões de mão de obra, caso o gestor ou a construtora ou o administrador de obra não tenha onde deslocar essa equipe. Então essa ciclicalidade acaba gerando dificuldades na hora de fidelizar a mão de obra, de investir no seu treinamento e de manter uma equipe onde já exista um entrosamento natural. É muito característico também da construção civil trabalhar com mão de obra terceirizada, equipes que não fazem parte da hierarquia da organização. Isso cria uma série de dificuldades, e quando a gente pensa em gestão de pessoas do ponto de vista organizacional, onde você tem funcionários que obedecem um conjunto de políticas ou normas internas, isso já desmonta quando a gente vai pensar em mão de obra terceirizada. Para lidar com essas questões, a gente passa a ter um olhar mais de gestor de contratos, onde a gente vai analisar mais os termos de entregas de serviço e não exercer tanta influência direta na mão de obra que está produzindo, e sim uma influência no contratado através de cláusulas contratuais. Isso é uma das questões particulares que acabam gerando uma série de dificuldades para o gerente de obras. Outra coisa interessante de destacar também em relação a contextos que precisam sempre ser analisados, porque dependendo do contexto você vai ter desafios de certa ordem ou de outra, é o tamanho, o porte dos empreendimentos que a gente está falando. Você tem gestores que gerenciam grandes obras e você tem gestores de obras residenciais, né? Obras residenciais, obras de menor complexidade, e também que apresentam uma série de desafios. Ambos apresentam desafios, porém de ordens diferentes. A gente pode pensar que num grande empreendimento você administra, como gestor de obras, várias especialidades. Então, pessoas de formações diferentes, de histórico diferente, de capacitação diferente, né? E obras de menor porte é um conjunto mais generalista, onde você não tem tantos especialistas envolvidos. Os recursos financeiros em grandes empreendimentos ou em grandes incorporadoras também facilitam muitas vezes a contratação de mão de obra. Já gestores de pequenas obras têm dificuldade em encontrar mão de obra qualificada. A Endeavor fez uma pesquisa em 2013, onde ela conseguiu identificar que um dos maiores problemas para pequenas e médias empresas é a contratação de mão de obra qualificada. A gente também pode pensar em influências externas ao conjunto da obra, né? A gente viu um grande crescimento nos últimos, anterior a 2015, né? Anterior a 2015, de 2012 a 2015, que apresentou um boom na demanda de mão de obra. A gente sofreu um apagão,
e encontrar mão de obra qualificada na época era muito difícil. De 2006 a 2013, o número de pessoas empregadas mais do que dobrou na construção civil. Então esse crescimento causa uma pressão tremenda sobre a contratação de mão de obra para empreendimentos. Alguns empreendimentos tiveram dificuldade em reter talentos ou manter até os orçamentos de obra devido à necessidade de recontratar profissionais por um valor maior do que o orçado. Hoje, o movimento é inverso, então essas questões estruturais também acabam interferindo naquilo que o gestor de pessoas pode fazer ou não, acaba interferindo nos tipos de problema que o gestor vai encontrar na obra e assim por diante. Existem alguns outros itens também que afetam a questão contextual que a gente pode destacar, como o grau de desenvolvimento da gestão e da estrutura organizacional das empresas. Nos meus cursos eu tenho alunos desde gerentes de grandes incorporadoras até administradores de obras residenciais. Quando você fala da estrutura organizacional de grandes empresas da construção civil, é fácil você encontrar toda uma estrutura de cargos e salários adequada, você tem uma política de recursos humanos, a estrutura de comunicação formal é totalmente profissional e alinhada, que não é possível encontrar nas pequenas obras ou nas pequenas organizações. Então, as diferenças de contexto, o grau de maturidade de gestão também vão acabar influenciando no papel do gestor e no desenvolvimento de suas atividades. Clima e motivação no ambiente de trabalho, perfil de liderança, entre outros fatores, fazem parte desse contexto da vida do gestor. Então, gerenciar pessoas, gerenciar recursos humanos, exige que o gestor tenha toda uma visão complexa do assunto. As pessoas, elas trabalham dentro de ambientes e esses também exercem influência sobre o desempenho das equipes. Então, dentro desse contexto, o papel do gestor de projetos ou de obras é organizar o processo produtivo e liderar as equipes para alcançar os objetivos organizacionais, para alcançar os objetivos do empreendimento. E isso traz uma realidade que precisa ser bem conhecida, tanto por arquitetos, engenheiros ou os administradores que assumem esse papel, A necessidade de desenvolver uma visão integrada sobre o conjunto de fatores que influenciam na eficácia das equipes, na eficácia do trabalho, dentro de canteiro de obra, dentro de equipes de projeto. Então, gerir recursos humanos envolve um olhar complexo, completo para a organização. Tem que entender como que a organização precisa estar funcionando para cumprir os seus objetivos. Gerir recursos humanos também implica enxergar a estrutura de cargos, de atividades, a definição de perfil pessoal para cada posição na organização, quem vai ocupá-los, conjunto de competências necessárias para cada função, que só pode ser definida se a estrutura do trabalho estiver muito clara. Se isso não estiver definido, é muito difícil você definir uma pessoa certa para cada função dentro da obra. É preciso organizar toda a questão de remuneração, que tem que estar adequada com as necessidades, os anseios e o que o mercado oferece para cada posição. É necessário também que o gestor tenha um olhar para os acordos de trabalho firmados, seja um negociador e entenda a estrutura de mão de obra dentro e fora da organização. Gerir recursos humanos também implica entender o ser humano, e é esse o papel do líder, do gestor. Ele precisa entender o ser humano, olhar a gestão de pessoas focando no indivíduo, para que ele possa, através da sua liderança, motivar
a equipe a entregar o trabalho e se sentir feliz dentro desse ambiente para que se possa estar motivado e gerar resultados. Então eu trago para vocês um enfoque sobre gestão de pessoas que eu organizo dentro do que eu chamo da tríade da gestão de pessoas, que vai ajudar vocês a levarem um novo olhar para o ambiente de trabalho e conseguir uma equipe mais feliz e mais produtiva. Então, geralmente quando a gente tem problemas no gerenciamento de pessoas, a gente pode enxergar sobre 3 ângulos. Primeiro, enxergando que a organização é uma estrutura onde existe um conjunto de processos, né? Então, existem questões processuais da organização na gestão de pessoas. Existe também um conjunto de ferramentas de recursos humanos que podem ser usadas, que às vezes são bem utilizadas e algumas vezes não são muito bem utilizadas. Então, o gestor de pessoas também tem que ter um conhecimento das ferramentas disponíveis e como usá-las da melhor forma dentro da sua organização. E o aspecto humano, que envolve o comportamento, a atuação do líder como pessoa e toca as relações interpessoais no trabalho. Então, dentro dessa tríade, o gestor de pessoas vai poder desenvolver as soluções que permitam alcançar os seus objetivos, como entregar suas obras dentro do prazo, reduzir desperdício dentro de obra, gerenciar os conflitos que aparecem dentro do canteiro e assim por diante. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles e o que é importante perceber de uma forma geral para que você possa criar soluções para o seu caso específico. Então vamos falar sobre processos e estruturas organizacionais. Uma empresa ela é composta por um conjunto de processos. Então em toda empresa existem processos produtivos e processos administrativos. Dentro da produção de um projeto, de um empreendimento, existem processos desde a fase de estudo até a fase de detalhamento de projetos executivos. Na obra, existem processos que envolvem desde a compra de material até a inspeção do serviço prestado. Todas essas atividades dentro dos processos, elas devem obedecer uma sequência, um conjunto de critérios que permitam entregar o produto, seja produto interno, intermediário, né, ou seja produto final, dentro de certos padrões de qualidade, dentro do prazo. E se esses processos não estiverem organizados de uma forma coerente e eficiente, o que vai acontecer geralmente é muito retrabalho, ineficiência, problemas de diversas ordens, imprevistos e, no final, pessoas infelizes com o seu trabalho, né? Então, os problemas que surgem de processos mal desenhados e ineficientes acabam afetando a qualidade das entregas da mão de obra. Então, o gestor de pessoas ele precisa ter esse olhar organizacional e entender se os processos de produção estão funcionando e permitindo que as pessoas, os agentes dentro desses processos, desde aqueles que entregam serviços ou recebem serviços, até aqueles que desenvolvem o conjunto das atividades, estão tendo condições para que o seu trabalho possa ser desenvolvido de forma correta. Tá? Então a visão processual dentro da organização vai permitir que a sua mão de obra produza melhor, reduza o retrabalho e por consequência, você consiga melhores resultados. Outro ângulo que a gente pode olhar a gestão de pessoas é o ângulo das ferramentas. Então, como eu disse anteriormente, empresas maiores, se você faz parte de uma empresa que
que já está bem organizada, bem estruturada, possui um grande número de funcionários, processos padronizados, o seu contexto de trabalho é muito diferente de um administrador de obras menores que vive numa pequena ou média construtora, onde não existe todas as ferramentas de conhecimento de recursos humanos empregadas dentro da empresa. Então, o ferramental disponível para a gestão de pessoas, a gente pode citar alguns básicos, né? Organogramas, eles são instrumentos finais que vêm de um processo de organização, divisão do trabalho, criação de estruturas funcionais que permitam à empresa funcionar de uma forma enxuta, que permita à empresa enxergar a sua hierarquia de uma forma clara e também enxergar os caminhos da comunicação. Então, organogramas, eles devem ser construídos de um entendimento dos objetivos da organização e também das restrições presentes na empresa. Então, os organogramas, eles funcionam, né? Eles surgem de um equilíbrio entre objetivos e recursos disponíveis. Então, é uma ferramenta de organização. Ela é boa se ela for bem feita, né? Se ela obedecer um processo de montagem dentro de objetivos. Se ela simplesmente existir de uma forma desfuncional, ele não adianta, né? Então, o organograma é um instrumento final que vem de um processo de organização. A estrutura de cargos e salários também é uma ferramenta de gestão de pessoas que tem que estar adequada ao tamanho da organização, à região de atuação. Os cargos eles têm que ser compatíveis com o que você encontra em outras empresas e os salários também compatíveis com o que é ofertado no mercado. Caso contrário, vocês vão ter problemas de fidelização de mão de obra, de satisfação com o trabalho, e isso vai resultar em prejuízo na obra. Processo de recrutamento. Então, o recrutamento em si, ele é uma ferramenta que tem que ser vista também como um processo. Para ele ser bem feito, existe a necessidade do gestor entender o que é trazer ou contratar uma pessoa para ocupar uma função. Começa desde a identificação da necessidade do cargo, das tarefas que a pessoa vai ser responsável, até um ponto final de entrevista. Então, é um processo que tem que ser também bem administrado e muitas vezes contam-se com pessoas especialistas na área de recursos humanos para desenvolver esses processos. Agora, dois itens ferramentais também da gestão de pessoas, que é a comunicação e o treinamento, é possível ser encontrado nas organizações de uma forma estruturada e formal até de uma forma desestruturada ou informal, que além de serem ferramentas que a gente pode enxergar dessa forma, elas estão muito relacionadas também à interação com os trabalhadores e são itens importantes para a motivação dos funcionários nas obras. Então, o gestor, a gente vai ver mais para frente, precisa desenvolver suas habilidades de comunicação, além de garantir que essa estrutura de comunicação formal exista dentro da empresa, e também investir no seu próprio treinamento e no treinamento dos seus funcionários como ação motivadora, engajadora e perceber que é a base da construção de resultados, da construção de equipes coesas e de alto desempenho. Tá? Então, são duas ferramentas também de gestão de pessoas. Aí, existem outras que a gente consegue encontrar mais em organizações que já possuem uma divisão de recursos humanos mais estruturada. Então, avaliações de desempenho para cada cargo, que pode ser muito bem ligada a benefícios e incentivos como fator motivacional.
plano de carreira. Esses são os instrumentos básicos para quem pensa em desenvolver ou já enxerga esses instrumentos dentro da sua organização. O outro ponto da tríade, ou o outro ponto da gestão de pessoas, é o que toca o comportamento humano. Então, a liderança, nesse caso, é fundamental, e desenvolver atitudes de líder, né? Porque a liderança, a gente pode enxergar ela como algo fechado, único, ou a gente pode enxergar ela como um conjunto de competências que deve ser apresentada pelo gestor. Então, para desempenhar um bom papel, além da visão dos processos internos, do conhecimento e do uso das ferramentas de recursos humanos ou de gestão de pessoas, é importante que o líder, a pessoa à frente das equipes, também desenvolva habilidades para conduzir sua equipe, gerenciar conflitos e assim motivar todos na busca de resultados melhores. Então, sem entrar numa discussão completa do assunto, eu vou destacar para vocês alguns pontos envolvidos no desempenho da liderança que pode ajudar vocês a cumprir melhor esse papel. Então, quando a gente fala em liderança, sempre vem questões sobre qual é o papel do líder, né? Qual a função do líder na organização, como você atua como líder, o que faz um bom líder, o que é um mau líder. Então, a gente tem algumas definições que sempre aparecem. Sem tentar exaurir o assunto, a gente pode identificar algumas, né? O papel do líder é tomar decisões. Então, as decisões são tomadas pelo líder, muitas vezes elas são construídas dentro da equipe, mas ele é o tomador de decisões, ele ou ela. Outro papel é inspirar a visão compartilhada entre a equipe, dar oportunidade para que todos participem, mostrar o caminho, né, do trabalho, o caminho técnico, o caminho de convívio dentro do conjunto da obra, resolver conflitos que aparecem e, acima de tudo, encorajar o coração daqueles que estão trabalhando junto com ele. Existe uma forma da gente colocar alguns pilares para uma liderança eficaz. Então, o primeiro pilar para você desenvolver uma boa liderança é ter a visão sobre o trabalho. Então, o engenheiro, o arquiteto, o administrador de obra, à frente da obra, ele precisa ter uma visão do que ele está fazendo, um conhecimento dos caminhos, dos processos construtivos, da resolução de problemas, do entendimento das hierarquias e da estrutura da empresa. Então, essa visão, o conhecimento do trabalho em si é fundamental para você estar à frente de uma equipe. Então, mostrar o caminho do trabalho é um papel do líder e o conhecimento nessa área, na área técnica, também é fundamental. Um outro pilar é o autoconhecimento. Então, a autopercepção para o desenvolvimento de autoconfiança, empatia, habilidades de comunicação, convívio, gerenciamento de conflitos, convivência com riscos. Isso é importante que o líder foque e desenvolva ao longo de sua carreira, porque esse autoconhecimento vai ajudar a ele estabelecer relações interpessoais melhores e facilitar assim a influência, a motivação e a convivência junto em grupo. Um outro pilar que a gente pode citar é o entendimento do outro. Quem são as pessoas, né, que estão com a gente na obra? Quem são essas pessoas que estão conosco nos projetos e que vão ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos, que vão ajudar a gente a concretizar os resultados necessários para o empreendimento. Então, conhecer a necessidade do outro, né, o que é importante para aquela equipe, chegar no nível individual,
é o que vai permitir que o líder crie situações de influência. É o que vai ajudar o líder a criar incentivos reais que motivem os trabalhadores, que motive a sua equipe a trilhar o caminho junto com ele. Então, o equilíbrio desses 3 pilares é o que vai trazer uma boa liderança, é o que vai construir uma boa liderança e, consequentemente, formar equipes de alto desempenho. Então, neste papel de formar relações interpessoais positivas para influenciar e motivar a equipe na busca de resultados superiores, existem alguns pontos fundamentais que a gente pode destacar. Cresce cada vez mais aí dentro da área o entendimento que as estruturas de produção na construção civil têm que ser baseadas em equipe, né? Onde os fatores determinantes são cooperação e comunicação. Então, se você é gestor de obras, se você é gestor ou gestora de projetos, um dos seus papéis principais é articular a cooperação e a comunicação entre as equipes, na equipe, entre você e os seus subordinados, entre você e as equipes terceirizadas, entre as equipes terceirizadas e o pessoal da equipe interna. Então, o grande papel de articulador é fundamental para o gestor de pessoas. Então, trabalhar a comunicação é central aí para o desempenho da função de gestor de pessoas. É através da boa comunicação que o gestor vai conseguir motivar, influenciar a sua equipe, orientar a sua equipe na busca dos objetivos traçados para cada empreendimento. Então, a informação ela deve existir na organização com alguns propósitos. Ela deve ser facilitadora da tomada de decisões. Muitas empresas se preocupam em colocar sistemas formais de informação, que vão desde avisos a quadros de equipe, fluxograma de trabalho, canais onde as pessoas podem fazer reclamações. Isso tudo dentro de uma política estruturada dentro da organização para que as informações transmitam todos os dados necessários para que os envolvidos possam tomar decisões. Já em organizações menores, o sistema é mais informal, mas a gestão das pessoas fica mais difícil quando você tem simplesmente sistemas informais de comunicação. Então, o gestor de pessoas se preocupe em estabelecer o máximo possível instrumentos que possam facilitar na comunicação das pessoas e na troca de informações. A comunicação também ajuda, ou ela vai funcionar para transmitir objetivos e regras. O gestor de pessoas ele tem que ser uma pessoa desenvolvida nas habilidades de comunicação assertiva, para que todos dentro da equipe saibam exatamente os objetivos que têm que ser alcançados e também as regras, tanto para desenvolvimento técnico, como também regras de convívio. Empresas que já possuem estruturas, como por exemplo sistemas ou necessidade de usar regras e protocolos de segurança, desenvolvem diálogos diários com a sua equipe para transmitir questões ou instruções sobre segurança no trabalho. E esses tipos de diálogo ajudam muito na cooperação e na formação de conhecimento necessário para se cumprir objetivos de segurança. Tais diálogos podem ser usados também para transmitir outros objetivos e outras regras que vão ser necessárias para que os objetivos sejam alcançados, né? Então, o gestor pode usar o que ele encontra aí nos diálogos diários de segurança para usar também outros tipos de comunicação com o mesmo formato. Então, a comunicação ela também funciona como
instrumento de motivação, como instrumento de expressão emocional, e é através dessa expressão que as pessoas sentem o entendimento das suas necessidades e onde o grupo encontra uma satisfação social. É ali nesta comunicação e expressão emocional, de companheirismo, de necessidades particulares, que ele vai se inserir socialmente. Uma boa comunicação também ela vai influenciar na gestão de conflitos, e cabe ao líder, ao gestor, estar articulando essas soluções. Então, criar entrosamento entre a equipe para que você possa conseguir motivar e conseguir um ambiente de trabalho com um clima melhor e uma equipe mais coesa. Então, treinamento e desenvolvimento, também, como eu disse antes, ele entra como uma outra ferramenta coligada à comunicação e vai ajudar o gestor a cumprir seus papéis de formador de equipes e pessoas, né? Então, ele é um instrumento estratégico para a gestão de pessoas e desenvolvimento de equipe. É um instrumento de comunicação, é fator motivacional. A gente vai ver daqui a pouco como é importante focar no desenvolvimento das equipes de obra, dos grupos parceiros, da mão de obra terceirizada. O treinamento ele pode ser tanto interno como externo e ele vai ter a influência direta no desempenho, né? Então ele tem que ser utilizado. Uma questão importante para destacar em relação ao que a gente citou antes sobre cooperação é a questão da gestão de conflitos, né? Um dos itens muito particulares aí ao contexto da construção civil é a distância e diferença cultural entre o trabalhador e os gestores com formação superior. Essa diferença, né, de formação, de tradições, de condição social já é o suficiente para agravar desavenças. E é em cima disso que a gente vê muito dos clichês e dos paradigmas que têm que ser quebrados aí na construção civil, né? Que fala assim que mão de obra é difícil de se lidar com mão de obra. Realmente existe uma variação cultural muito grande, tradições regionais, pessoas de diferentes origens no mesmo ambiente, muitas vezes sem formação, causa uma dificuldade de convívio e os conflitos eles são reais e acabam impactando toda a obra, né? Então o gestor ele precisa conviver com isso da melhor forma, ele tem que se tornar um articulador de cooperação e resolver questões de conflitos que geralmente aparecem e que acabam atrapalhando a obra como um todo. Então não adianta ser um bom engenheiro, um bom arquiteto, um bom administrador de obra, se o gestor não conseguir resolver conflitos e fazer o mecanismo funcionar, né? As pessoas trocarem serviços de uma forma positiva e que vai muito além do conhecimento técnico. Então, pessoas que eu encontro em posições de gestão que têm um grande conhecimento técnico, muitas vezes entram em conflitos com sua equipe por uma falta de entendimento de relações interpessoais. Então, a resolução de conflito é o que a gente encontra como uma das maiores qualificações em bons gestores de obra. Então, o próprio contexto já facilita as desavenças entre os agentes. O que o gestor de pessoas nesse contexto deve se preocupar é em reduzir ou eliminar completamente qualquer tratamento discriminatório em relação a condições hierárquicas. Outras dicas que eu posso dar para vocês em relação a isso é criar oportunidade de entrosamento. Vocês vão ver que é um ponto de destaque. Criar entrosamento entre os diversos agentes é papel fundamental na vida do gestor de pessoas, do gerente de obras, sejam elas pequenas obras ou grandes obras. O papel de articulador, né, de entrosamento visa criar situações onde as pessoas tenham um convívio melhor através de atividades de lazer, através de reuniões
onde você possa esclarecer as decisões que estão sendo tomadas no ambiente de trabalho, reuniões onde você possa transmitir todas as atribuições de responsabilidade e encorajar a responsabilidade de cada membro da equipe. Isso cria entrosamento, isso gera mais responsabilidade, comprometimento com os objetivos gerais. Valorizar, nunca perder a oportunidade de valorizar a participação de todos os companheiros, sejam pedreiros, mestres de obras, encanadores, eletricistas, engenheiros de áreas complementares, e compartilhar o mérito e resultados por meio de tanto bonificações financeiras como bonificações de cunho social. Muitas vezes o acabou, lavou tem muito mais efeito do que algum dinheiro extra no final do mês. Então, usar essas situações a seu favor vai ajudar você no desempenho desse bonito papel de gestor de pessoas. Tá, um outro papel intrínseco à posição do líder é trabalhar a motivação da equipe. Então a gente sabe como é a vida em canteiro de obra, que exige muito das pessoas envolvidas nas atividades, tanto fisicamente como psicologicamente. Existem muitos riscos que têm que ser administrados, e um ambiente sem motivação ao trabalho pode gerar uma série de problemas, desde pessoas apáticas que não se comprometem com os seus prazos ou as suas entregas, até conflitos de ordem violenta, tanto verbal quanto física, muitas vezes. Então a motivação, criar um ambiente onde todos estejam ali motivados, é papel do líder. E você, à frente da sua equipe, nessa posição de liderança, deve se preocupar com isso. Então, o que faz as pessoas se motivarem? Como que elas funcionam? A gente tem que buscar isso daí para estabelecer no conjunto a busca pelo resultado comum. Eu vou colocar aqui uma teoria do Frederick Herzberg, que definiu a motivação, 2 graus de motivação. Ele falou que a motivação ela acontece tanto por fatores intrínsecos como fatores extrínsecos. Então, quando a gente pensa em motivar uma equipe, um indivíduo, você pode até motivar pelo lado extrínseco, que são os fatores que eles também chamam de higiênicos. E esses fatores estão ligados ao salário, às condições de trabalho, ao estilo da liderança, políticas de benefício e assim por diante. Ou seja, as pessoas elas cooperam e se motivam em troca de algum ganho específico. E existem também os fatores motivacionais intrínsecos, que estão ligados à execução do trabalho em si. Também ligado à realização de algo importante, ao exercício da responsabilidade e à possibilidade de aprendizagem e crescimento. Segundo o Herzberg, ele diz que os fatores intrínsecos são realmente os fatores motivacionais. São esses fatores intrínsecos ao trabalho, ao estar realizando algo importante ou desenvolvendo o exercício da responsabilidade, que as pessoas se satisfazem realmente. Já os extrínsecos, os higiênicos, ou seja, aqueles envolvidos na relação de troca, eles reduzem a insatisfação. Então, criar um ambiente de trabalho onde a sua equipe não esteja insatisfeita, onde ela perceba que os salários estão de acordo com o que ela encontra no mercado, que a política interna da empresa é favorável, que a relação com os colegas também é positiva, vai facilitar a sua influência e motivação, mas o principal papel é reduzir a insatisfação. Então o gestor, o líder aí, ele tem que trabalhar tanto as questões de recompensa, quanto as questões do valor do trabalho em si para motivar a sua equipe e conseguir melhores resultados. Então existem 2 tipos de liderança aí. Então eu convido a você
avaliar qual é o seu perfil pessoal e refletir sobre o assunto para poder, talvez, desenvolver uma nova atitude no seu ambiente de trabalho ou reforçar a atitude que você já apresenta. Então, existem dois tipos de líder aí. A gente pode pensar no líder transacional, que é o líder que busca influenciar a sua equipe através de benefícios que vão poder desencadear uma maior produtividade e reduzir desperdícios e rotatividade. Então, por um salário melhor, você retém a equipe, por uma bonificação por entrega dentro do prazo, você consegue que a equipe reduza o tempo de entrega da obra. Você também pode usar premiações para desenvolver um espírito coletivo de comprometimento e estimular que todos realmente busquem a entrega do mesmo resultado. Agora, existe também um outro perfil de liderança que não vai trabalhar tanto a recompensa. A ideia é que as pessoas envolvidas no trabalho sintam-se realizadas com o trabalho em si, ou por estarem fazendo algo muito bacana, ou por estarem fazendo algo que realmente tem importância para eles, assim como a gente constatou na declaração de vários operários que trabalharam na construção do estádio do Corinthians, né, que vai ficar como marca de corintiano para a vida deles e para os netos. E então foi motivo de orgulho e você tinha equipes muito bem motivadas e comprometidas com a obra do Itaquerão. Então esse tipo de liderança ele vai realmente formar as equipes de alto desempenho. Então reflita a respeito do seu estilo e busque apresentar para a sua equipe o valor do seu trabalho e valorizar a contribuição de cada um. Focar no desenvolvimento das pessoas também vai ajudar nesse estilo motivacional. Então, enquanto você estiver desenvolvendo pessoas, né, a sua equipe pode ser tanto de mão de obra quanto equipe de profissionais liberais de nível superior. O fator motivacional mais importante encontrado dentro de uma pesquisa feita pela Michael Page, que chama Employment Outlook, em 2013 e 2014, focado no mercado da construção civil, levantou que o principal motivo, o principal instrumento motivacional dentro dos profissionais atuantes no setor é a chance de crescimento. Então a gente pode ver aqui no gráfico que foi feita a pesquisa e perguntaram para as pessoas, tanto para homens quanto para mulheres. Selecione os principais fatores que atualmente fariam com que você iniciasse uma busca por emprego. E a gente vê, tanto no grupo masculino quanto feminino, que a maior parte das pessoas responderam chances de crescimento. 65% dos homens e 80% das mulheres. Ou seja, a chance de crescimento ela vem na frente do aumento na remuneração ou do equilíbrio na vida e trabalho. O gestor deve, então, criar e gerenciar oportunidades para o desenvolvimento das pessoas em sua equipe. Enquanto as pessoas estiverem aprendendo, você consegue fixar os melhores dentro do seu trabalho. Então a gente viu bastante coisas, né? Tem a questão das visões que devem ser criadas para você desempenhar melhor o seu papel, a visão dos processos da construção que você está envolvido, a visão das ferramentas disponíveis, seja qual for o tamanho da sua empresa, o que você pode implantar em termos de ferramental, e questões que envolvem o desempenho das suas relações interpessoais e do seu papel de liderança. E para colocar algumas considerações finais aqui, eu gostaria de destacar que você deve investir no seu desenvolvimento pessoal constantemente. Busque conhecimento específico sobre relações humanas e gestão de pessoas. Trabalhe fielmente como articulador. Crie situações de entrosamento entre os integrantes da sua equipe, desde os engenheiros
arquitetos, pedreiros, recepção de novos membros, internos e terceirizados. Então, criar oportunidades para entrosamento de equipe vai facilitar muito o seu trabalho dentro dos seus projetos e obras, independente do tamanho. Seja um grande comunicador, né? Engaje sua equipe, engaje os indivíduos, escute, distribua as informações, responsabilidades e reconhecimento de uma forma clara e assertiva. Desenvolva pessoas, assuma realmente esse compromisso no seu coração de desenvolver a sua equipe através de treinamentos individuais ou através de treinamentos coletivos para que todos possam se sentir realmente crescendo. Com isso você vai conseguir resultados surpreendentes, eu te garanto. Obrigado por assistirem a palestra e eu fico à disposição caso vocês tenham vontade de entrar em contato no futuro. Um abraço.